لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus no Alcorão Sagrado, ele fala: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ele diz no Alcorão Sagrado: Deus não perdoa que seja cometida a idolatria, que seja associado a ele alguém na adoração, e perdoa tudo que é além disso, tudo que é abaixo disso, para quem ele quiser. Para quem Deus decidir perdoar, ele perdoa. Porém, ele não perdoa a idolatria. E a idolatria, muitas pessoas imaginam que é você rezar para uma imagem. Só isso. Não. Na realidade é muito mais do que isso. As portas da idolatria são várias. E muitas vezes, muitos de nós caem nelas sem perceber. Muçulmano e não muçulmano. Portanto, a idolatria é o pecado capital. É o maior pecado que existe. E das questões da idolatria também, que muitas pessoas não sabem, por exemplo, fazer promessa para algum morto, por exemplo. Se acontecer isso, eu faço isso pela alma de fulano, por exemplo. Ou pedir ir a um cemitério e suplicar para um morto, ou fazer oferenda para um morto, ou fazer um sacrifício, e assim por diante. Isso são tipos de idolatria. E existem outros tipos de idolatria que não são tão nítidos, tão claros. Por exemplo, veio um homem para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, e disse para ele: ó mensageiro de Deus, me informe quando será o dia de juízo final. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele parou e disse para ele: Man mas'ulu bi'alami min as-sa'il. Quem é perguntado sobre isso sabe menos do que aquele que pergunta. Quer dizer, o profeta está tirando esse conhecimento da alçada dele e está depositando em Deus, porque é ele que conhece o dia de juízo final. E fizeram isso também com Jesus. Quando os escribas vieram, os fariseus vieram zombar de Jesus, perguntando quando seria o dia de juízo final, Jesus disse que esse conhecimento não cabia a ele, mas sim a Deus. Portanto, o conhecimento do futuro não está ao alcance de nenhum ser humano, nenhum gênio, nenhum anjo. Isso somente pertence a Deus. E quando nós dividimos isso, o que é especificamente de Deus, e dividimos isso com alguém ou algo além de Deus, estamos cometendo a idolatria, muitas vezes sem perceber. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o horóscopo. Ler o horóscopo. Teu número da sorte é 7. Tua cor preferida é isso. Vai acontecer, você que é de Sagitário, você que é de Gêmeos, você que é de Peixe, vai acontecer isso, hoje vai acontecer isso. O fato de você ler isso e acreditar isso é um tipo de idolatria. Por quê? Porque você está dividindo o que é de Deus junto com alguém que se diz prever o futuro. Isso é só de Deus. Só Deus é que sabe o futuro. Quando você acredita que uma pessoa, uma pessoa que se diz conhecer o futuro, ou cartomante, vidente, que lê cartas, búzios e outras coisas mais, para nós muçulmanos, isso é um tipo de idolatria. Estamos idolatrando essa pessoa que alega conhecer o futuro, e dessa forma nós, sem perceber, você acaba cometendo um grande pecado. Existem situações no nosso dia a dia sem nós nem percebermos que estamos cometendo e acabamos cometendo. Por exemplo, final de ano, a questão da superstição,
Isso também é uma das questões proibidas na religião islâmica. Por exemplo, de fazer o bem e o mal. Só Deus é que faz o bem e o mal. No final do ano, as pessoas pulam 7 ondinhas, carregam na carteira trevo de 4 folhas, de 4 pontas, colocam $1, uma nota de $1, porque acaba ajudando a enriquecer, ou usam roupa íntima para a paixão tal cor, para de riqueza tal cor, para a prosperidade tal cor, para a fartura tal cor, e assim por diante. A pessoa acha que isso é uma questão cultural, acredita que é uma questão comum, todo mundo faz, pular 7 ondinhas, semente de romã, lentilha, e assim vai. Ou também outras pessoas colocam ferradura atrás da porta, ou colocam sal atrás da porta, e assim por diante, acreditando que isso vai trazer a prosperidade, vai trazer aquilo que a pessoa deseja. E na realidade só traz a infelicidade. Por quê? Porque a pessoa comete a idolatria achando que é uma questão banal, que é uma questão simples, e na realidade para Deus é uma questão muito grande, é muito grave. Só Deus é que faz o bem e o mal. Só Deus é que enriquece. Só Deus é que traz a prosperidade. Só Deus é que traz a segurança. Então, devemos nos amarrar a Deus. Devemos nos voltar para Deus, somente para Deus. Não é as 7 ondinhas, não é o mar que vai trazer prosperidade ou vai impedir a prosperidade, e nem as demais outras questões. Portanto, que o nosso coração esteja ligado, esteja dependente de Deus, e tão somente de Deus, para que a gente não comece a depender disso ou disso, não passar debaixo da escada porque vai dar azar, quebrar um vidro, 7 anos de azar, e assim, e qualquer coisa que acontecer, bater 3 vezes na madeira, isola. Tudo isso é proibido. Tudo isso é proibido. E a religião, ela vem de Deus para nos libertar dessas amarras, dessas superstições, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, está amarrado a essas coisas, dependendo dessas questões, para estar livre delas e somente dependendo de Deus, porque Ele é a fonte de toda a prosperidade, de toda a felicidade. Então, que aprendamos isso, treinemos isso, para que estejamos libertos da superstição e da adoração àqueles que se dizem conhecer o futuro, ou fazer o bem e o mal, para nos prender somente a Deus, para termos essa liberdade em Deus, o único, quem não gerou, aquele que não gerou e não foi gerado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammad